Filipenses capítulo 2, hoje nós vamos do verso 1 até o verso 11, ok? E nós vamos conversar hoje sobre a alegria ser uma questão de humildade. Alegria sendo uma questão de humildade. Lembrem-se que a nossa série chama-se Manifesto da Alegria, porque mesmo diante de uma situação extremamente complicada, o apóstolo Paulo está preso, a igreja perseguida, e mesmo diante disso, ele repete a palavra alegria por várias ocasiões, por várias vezes. Porque na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus, não são as circunstâncias que indicam a nossa alegria. As circunstâncias não demonstram se somos alegres ou não. E temos feito a distinção aqui entre alegria e euforia, entre alegria e aquilo que a gente costuma chamar na nossa cultura de felicidade. São coisas distintas. E eu tenho conversado com vocês sobre alegria ser uma condição da nossa vida, ser uma condição existencial do cristão. A gente é alegre, mas às vezes a gente também tem euforia, em algumas ocasiões. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre a alegria sendo fruto de humildade. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Percebam, se por estarmos em Cristo, lembrem-se que a expressão em Cristo é en Christos, que significa dentro de Cristo. Existe uma aliança, uma união mística entre Jesus e o seu povo. Significa que nós estávamos ligados a Jesus antes da fundação do mundo. Estávamos ligados com Jesus na cruz. Estamos ligados a Jesus agora. E estaremos ligados, conectados com Jesus na eternidade toda. Tudo que é de Jesus é nosso, tudo que nós somos é de Jesus, nossa identificação é com Ele, nós pertencemos a Jesus. Eu disse para vocês semana passada, nós temos um Deus para chamar de nosso, e o nome dele é Jesus Cristo. Estamos em Cristo, tudo que somos, somos por causa de Jesus. E ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, olha ela de novo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Ó Deus, a gente está diante do maior mistério nessa terra, como Jesus se fez homem, como Deus Todo-Poderoso conseguiu se tornar como nós, e como nós temos que aprender com Ele, como nós temos que viver como Ele e como devemos ser como Ele. O que nós pedimos no Senhor nesse momento é que o Senhor, por favor, ilumine o coração da Tua igreja, do Teu povo. Nós queremos sair daqui, Deus, transformados pelo poder da palavra do Senhor, confrontados com o poder da palavra do Senhor, mas consolados pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, gente, por que a gente não tem filho hoje em dia? Filho custa caro.
o retorno nem sempre é aquele que a gente queria. E o investimento é um investimento de alto risco. Filho atrapalha a felicidade. Porque filho demanda, por exemplo, você negar você mesmo. Você vai ter que negar em muitas ocasiões a euforia. Ter filho dá trabalho. Então, cada vez mais, a gente tem menos filhos. Porque a gente quer ser feliz. A gente quer euforia. Cada vez mais, a gente, por exemplo, se preocupa menos com o outro. E quando a gente se preocupa com o outro, a gente se preocupa por uma breve questão de tempo, por um breve período de tempo. Mas por quê? Porque dá trabalho investir em pessoas, porque dá trabalho cuidar de pessoas, dá trabalho, às vezes é incômodo cuidar dos outros, às vezes é chato cuidar dos outros, às vezes você está fazendo determinada coisa e alguém vem sempre interferir a gente, percebe? No momento de prazer. Por quê? Porque a cultura que a gente vive é a cultura da euforia. A gente vive na cultura da felicidade. A gente vive na cultura em que todos os momentos você tem que ter uma dose de adrenalina para dizer que é feliz. Você tem que ter alguma conquista para dizer que é feliz. Você tem que sentir uma emoçãozinha dentro de você para dizer que é feliz. Só que o que nós temos visto ao longo dessas 3 últimas semanas, e nós veremos ainda nas próximas 2 semanas, é que isso não tem nada a ver com a alegria do reino de Deus. Não quer dizer que nós não podemos viver momentos de euforia. Agora o problema é quando o balizamento da nossa vida é esse. Quando a gente começa a medir a nossa vida pelo tanto de felicidade que a gente acha que tem. Então, você está entediado, precisa descer da montanha-russa. Você está entediado, o cara tem que tomar um porre toda sexta-feira para ver se dá em algum momento felicidade para ele. Ele precisa se entupir de entorpecente para fugir da realidade. Porque a realidade é tão complicada, é tão complexa que ele não consegue lidar. Ele não consegue ver alegria em nada. Porque na verdade o que ele quer é sensação. O que ele quer é emoção. E no reino de Deus, sensação, emoção e euforia não são balizadores para nada. E é isso que esse texto especialmente está tratando. Paulo está preso, e preso como ele está, ele diz que a alegria dele vai ser completa quando ele observar a vida dos discípulos de Jesus de uma maneira humilde e organizada. A humildade vai gerar no Paulo alegria, porque os cristãos, no verso 4, vão começar a se preocupar mais, não só com as coisas deles mesmos, mas eles vão começar a se preocupar com os outros, eles vão começar a amar os outros, e a vida da igreja vai ser uma vida mais bem arrumada. Vocês vão perceber, especialmente no capítulo 1, verso 27, 28 e 29, Paulo está mandando os cristãos viverem uma vida em sociedade, de maneira que ninguém tenha nada para falar da vida deles. E aí agora no capítulo 2 ele vai falar da igreja. Por isso ele diz assim: olha, primeiro a gente dá exemplo do lado de fora, mas agora no meio dos discípulos de Jesus, se existe alguma comunhão com vocês, se vocês têm o mesmo espírito, se vocês falam a mesma língua, se o Cristo de vocês é o mesmo, completem a minha alegria, tenham unidade, sirvam uns aos outros. Primeiro ele fala do lado de fora, e agora ele vai ajustar a casa. E qual é o fio de ouro que está nesse texto todo? Humildade. Dos versos 1 aos versos 4, o Paulo vai falar em como eles devem proceder entre eles mesmos. Não sendo egoístas, não preocupados só com eles, mas preocupados com os outros, com quem está em volta. E depois dos versos 5 ao verso 11, o Paulo vai falar o porquê disso. E aí ele vai falar de Cristo. Eu acho que isso aqui é o texto mais simples que tem da Bíblia. Cristo se humilhou, cristãos devem se humilhar. Cristo foi humilde, cristãos devem ser humildes. Cristo foi exaltado depois da humilhação, cristãos serão exaltados depois da humilhação. Basicamente é isso. Eu poderia terminar aqui e falar: gente, vamos embora.
mas eu acho que eu posso fazer aplicações melhores. E eu estou trazendo sempre o Mário Sérgio Cortella para conversar com vocês. Nessas 5 semanas, tem sido o nosso autor de ponto de contato na cultura. E o Cortella tem um texto muito bom que eu queria ler para vocês. E o texto do Cortella, eu já ouvi muito no futebol. Uma das razões de eu ter parado de jogar bola na várzea é porque eu não aguentava mais o pessoal falando bem assim. Dava alguma confusão, cadê Marcelo? Marcelo era assim, ó. Chupou gelo com quem? Jogou aonde? Falei, cara, não joguei em lugar nenhum, bato pelada no final de semana e não quero saber de nada. Seres humanos gostam e adoram da carteirada, gente. A gente não tem essa história assim, né? Rapaz, você acha que você está falando com quem? Não é assim? Já viveram essa experiência? Você acha que você está falando com quem, rapaz? Como se a gente fosse alguma coisa. Cortella tem um texto desse que chama-se Você sabe com quem que você está falando? E ele diz o seguinte, olha que leitura curiosíssima. A ciência calcula que existam em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, a Via Láctea, que é leite em latim. Aliás, nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que agora chamam de estrela anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida, mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, o Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem aproximadamente 7 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Você é um entre 7 bilhões de indivíduos, pertencem a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vivem num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias, um dos universos possíveis e que vai desaparecer. É por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem está falando? Eu respondo, você tem tempo para eu explicar? Vocês perceberam como vocês não são nada? Nem eu. Então como é que a gente ainda tem a cara de pau de achar que o mundo tem que girar em torno da gente? E o mundo todo tem que conspirar para a gente ser feliz? Como é que a gente ainda acha que todas as pessoas precisam trabalhar e conspirar para que a gente tenha euforia? Isso não existe, gente. Porque isso é um projeto que a gente criou. Isso não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. Alegria é uma questão de humildade. E aqui eu vou levantar 3 lições que esse texto trazem para nós sobre humildade, sobre o que ela não é e sobre o que ela é. E é isso que eu quero conversar com vocês. Humildade, gente. Mas num período em que a gente é tão arrogante, num período em que a gente tem certeza sobre tudo. Pessoal, nós vivemos 2 anos de Covid. O tanto de especialista em imunologia que tem, não está no gibi. A gente começou a ver a guerra na Ucrânia. Em uma semana, depois do cara ler 3 tweets, a gente tem um monte de especialista em guerra internacional e a gente sabe tudo de política internacional. No nosso tempo, todo mundo tem opinião sobre tudo. No nosso tempo, ninguém pergunta nada.
todo mundo sai fazendo afirmativa. Mas o que é isso? Arrogância. Nós somos extremamente arrogantes, porque a gente acha que o mundo realmente gira em torno da gente. E não é isso que o texto bíblico está ensinando. Percebam que o texto bíblico vai dizer, em primeiro lugar, que a gente precisa ter alguma comunhão com Deus através de Jesus. A gente precisa ter alguma comunhão com os outros através do Espírito de Deus. E aí o verso 4 é chave aqui, porque percebam que o verso 4 vai dizer, ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui é a chave da coisa. Aqui é a chave da coisa. A gente acha que o mundo todo gira em torno da gente. É por isso que a gente tem essa afirmação. Você sabe com quem é que você está falando? A gente acha que a gente é o centro do mundo. Nós amamos muito mais a nós mesmos do que qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa. É tudo sobre nós. E na verdade, o que o texto bíblico está dizendo para nós é que a alegria que vem da humildade, em primeiro lugar, é para a gente reconhecer quem nós realmente somos. Reconhecer quem nós realmente somos. É isso que está do verso 1 até o verso 3. Percebam que o texto vai dizer para nós. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. A alegria que vem da humildade, ela faz com que a gente saiba quem a gente é. Quem nós somos? Os menores de todos os seres humanos. Quem somos nós? Os piores de todos os seres humanos. Quem é você? O pior de todos os seres humanos. O menor de todos os seres humanos. Você não tem dignidade nenhuma, a não ser a que vem de Jesus. Você não tem bondade natural nenhuma, a não ser a que vem de Jesus. Esses somos nós. Você não tem orgulho próprio nenhum, a não ser o que vem de Jesus para você. O que somos nada? O que somos nós? Segundo Cortella, nada. E o que somos nós para a Bíblia? Também nada. Nosso valor está em Jesus. E o único valor que nós temos está em Jesus. Agora, irmãos, quando eu estou falando de humildade com vocês, humildade, em primeiro lugar, não é sinal de fraqueza. Isso é um erro. Porque quando eu falo de ser humilde, as pessoas acham que ser humilde é ser fraco. É ter caráter fraco. Não. Pelo contrário. Ser humilde não significa ser fraco. E quando eu estou dizendo ser fraco, é porque, às vezes, nós somos extremamente passivos. A gente acha que o cara humilde é aquele franzininho, é aquele que nunca se coloca. A gente acha que humilde é aquele cara que nunca fala nada, que nunca tem um contraponto. Isso é passividade. Isso não é humildade. Humildade não tem nada a ver com eu discordar de você. Humildade não tem nada a ver com eu, talvez, ver a vida de um outro prisma. Fraqueza não é sinal de humildade. Pelo contrário, nós somos chamados a desenvolver postura, personalidade, a desenvolvermos opinião, a desenvolvermos conhecimento. Porque às vezes a gente olha atitudes de fraqueza, de leniência com o mal, de leniência com o que é ruim, de passividade com o que é mal, de passividade com o que é ruim, a gente fala que isso é humildade. Humildade não é fraqueza. Fraqueza é passividade. Cristãos não foram chamados para ter leniência, para concordar com o que é mal. Isso não é humildade. Isso é passividade. E passividade é pecado. Porque omissão é pecado. Humildade não é sinônimo de omissão. Às vezes a gente vê o que é mal, a gente pratica o que é mal, e a gente acha que por se omitir,
a gente está sendo humilde. Não, você está sendo complacente, você está sendo leniente, você está concordando com o que é ruim. Isso não tem nada a ver com humildade. Só que brasileiro é assim. Brasileiro vê o que está acontecendo errado. Mas eu prefiro, ao invés de te confrontar, para ficar bem com você, eu não falo nada. Porque a gente não gosta de conversar com pessoas. A gente não gosta de confrontar princípios. E a gente acha que essa é uma atitude humilde. Não confunda humildade com covardia. Ok? Humildade e covardia são coisas diferentes. A nossa cultura é covarde. A nossa cultura, eu estou vendo que você está indo para o buraco, eu não falo com você, e eu falo, é uma questão de humildade, não posso me meter. Não, isso é covardia. E isso não é humildade. Se eu estou vendo que você está indo para o buraco, se eu estou vendo que você está prejudicando alguém, se eu estou vendo que você está prejudicando as pessoas, se a gente posso confrontar, peraí, isso é leniência. Então, isso não tem nada a ver com... Humildade e pobreza não são são sinônimos. Humildade e pobre é humilde. Não. Irmãos, e eu vou te falar que uma galera bem arrogantes. Porque pobreza não é sinônimo de humildade. E riqueza também não é sinônimo de ganância e soberba. Conheço inúmeras pessoas que são muito bem de vida e são humildes. Mas conheço uma renca de pobre que é soberba, que não aceita ajuda, que na verdade acha que todo mundo é obrigado a aceitar tudo que faz. Vocês lembram como a avó da gente, ou a mãe da gente falava que pobreza e sujeira são duas coisas diferentes? Vocês lembram disso? Pobreza é uma coisa, sujeira é outra coisa, imundícia é outra coisa. Pobreza é uma coisa, humildade é outra coisa. Não é porque determinadas pessoas têm uma situação de vida ruim e que elas são humildes. Não são. Porque humildade é uma disposição do coração, eu vou falar daqui a pouco. Humildade e pobreza não são sinônimos. Do mesmo jeito que humildade e riqueza não são antagônicos. Terceira coisa que humildade não é. Humildade, pessoal, não é discurso demagogo. Humildade não é discurso demagogo. A gente aprendeu que eu sou tão humilde, mas eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade, não é assim? Eu sou um cara tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. É lógico que é uma brincadeira, mas humildade é para ser reconhecida. Inclusive por você. Não é pecado eu falar que sou humilde. É porque a nossa cultura é muito hipócrita e demagoga. Jesus fala que ele é humilde. Aprendam de mim, eu sou humilde. E se você aprendeu com Jesus, você pode dizer que você é humilde. Você pode reconhecer que você tem essa virtude. Muitos de nós não temos. Porque humildade não é discurso demagogo. Porque no nosso tempo, a gente acredita que a gente não é tão mal assim. Então, como a gente acredita que a gente não é tão mal assim, como é que a gente se relaciona logo com as pessoas? A gente fala assim, eu não sou perfeito. E dizer que é pecador é muito bom. Porque quando a gente diz que a gente é pecador, a gente desarma o outro, para quando ele vai falar com a gente. Então a gente vai e reconhece logo, aí a gente já fala que a gente tem algum tipo de falha, e aí ficou tranquilo, porque a gente já se colocou na posição defensiva. A gente já se coloca aqui por trás. Mas o que está por trás da gente, na verdade, é porque a gente é muito demagogo. Humildade é algo que você pode reconhecer que você tem. Não tem problema nenhum falar. Mas humildade, especialmente na relação que a gente tem com as pessoas, é que elas vão perceber. É quando a gente lida com elas que elas vão perceber. Elas vão perceber o espírito que a gente tem. Elas vão perceber as características que a gente tem. Humildade é isso. E pessoal, não tem nada que esteja faltando mais do que isso no nosso tempo. Nós somos tão intolerantes com todo mundo. As pessoas pensam de uma maneira diferente, a gente fica irritado. As pessoas creem em coisas que a gente não crê, a gente fica irritado. As pessoas falam coisas que a gente não concorda, a gente entra em desespero, porque o que a gente queria, na verdade, é que o mundo fosse moldado à nossa imagem e semelhança.
A gente fica irritado com todo mundo o tempo todo. Em períodos de rede social, em que a gente conseguiu entender que os seres humanos são diversos, plurais, que na verdade a nossa opinião é só mais uma, no meio, só no Brasil de 200 milhões de pessoas, a gente descobriu que a gente é um cisco, a gente é pó, a gente é nada. A gente fica irritado com isso. Porque a gente, na verdade, o que a gente tem é um grande ídolo dentro do coração da gente chamado ego, chamado eu. A gente queria que o mundo funcionasse à nossa imagem e semelhança. A gente não sabe lidar com as pessoas. Por quê? Porque a gente não descobriu quem a gente realmente é. Irmãos, nós somos nada. Nós somos pó. Eu acho que a lição de um coração alegre, ela vai brotar especialmente quando a gente começar a perceber que o que nós somos vem de Jesus. E aí eu começo a definir humildade para vocês da seguinte maneira. Eu começo a definir humildade para vocês dizendo que, na verdade, humildade parte do reconhecimento de um coração dependente, que conhece a sua condição. A gente precisa reconhecer a nossa condição. Tudo o que nós somos vem de Jesus. Tudo o que somos vem de Cristo. Essa é a nossa condição. E a partir daí, é um processo diário de educação do coração, gente. É um processo diário. Eu acho que aqui a gente tem que parar. Como é que você vai moldar você a partir de agora? Eu acho que de uma simples razão. Quando a gente começa a entender que nada depende da gente, tudo depende de Deus. Quando a gente começa a entender que, na verdade, esse processo é um processo diário, eu preciso necessariamente olhar para dentro de mim e começar a brigar com a minha natureza, comigo mesmo, com o meu ego, e começar a botar ele no lugar dele. Eu preciso começar a falar para eu mesmo que a vida não funciona do jeito que eu quero, que o mundo não funciona do jeito que eu quero, e que independente das circunstâncias, na verdade, eu estava condenado. E na verdade, quando Deus me chamou, quando Ele me chamou em Jesus, Ele fez uma obra em mim que ninguém podia fazer. E é por isso então que eu vou começar a olhar a minha vida agora de uma maneira mais dependente. A arrogância vem de pessoas que acham que são independentes. Nós não somos independentes, irmãos. Nós não somos independentes. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, depende do Senhor. Tudo. Então eu vou começar a me relacionar com você de uma maneira mais tolerante. Vocês percebem como nós somos tão impacientes por causa da nossa arrogância. E aí, qual é o final disso? A gente não tem paz. Quer ver? Às vezes a gente está em casa e a mulher chama a gente simplesmente não quer ser incomodado. Aí quando chama o nosso nome, o que acontece lá dentro do seu coração? Dá uma raiva, bicho. Essa praga está chamando meu nome. Não é assim? E quando grita e fala assim, vem cá meu bem, mexer em não sei o quê. Rapaz, dá um trem lá dentro ruim, bicho. Você fala, ah, meu Deus do céu, para que vai me achar aqui agora? E quando liga no telefone? Você não quer falar com ninguém, bicho. Aí vem número. Fala, ah, não faz um negócio desse, não. Não vou atender ninguém. Não vou. Vai ali, faz aqui. Não dá, mas o que é isso? É o ego dentro da gente. Essa ira, essa raiva, é da nossa soberba, é da nossa arrogância. Porque a gente acha que ninguém pode incomodar a gente acha que tudo tem que girar em torno de nós. Isso é arrogância. É arrogância. Intolerância. Por quê? Porque somos ignorantes. Porque a gente é ególatra. Só que o Evangelho está dizendo para a gente o seguinte, no verso 3, não façam nada para vocês levarem vantagem. Não façam nada para que vocês sejam reconhecidos.
Não achem que a vida gira em torno de vocês, porque não gira, vocês estão em Jesus. Então, qual é a briga que a gente tem que ter? Para ser humilde não é ser pobre, não é ser leniente. Ser humilde não é ser omisso. Ser humilde não é deixar de fazer o que tem que fazer. Ser humilde é reconhecer que você é pó. E você está aqui para cumprir uma missão. Você está aqui de passagem, você não vai ficar aqui, a vida não vai durar, e você está aqui para cumprir uma missão. Ponto. Esse é o seu papel. Então não importa se você está assistindo a série no Amazon Prime e alguém te ligou precisando de ajuda e você fala, cara, podia ser só segunda-feira. Não importa se alguém pensa diferente de você, não importa se alguém vê o mundo de uma maneira diferente de você. Você entende que você e o outro, vocês são pó, e a única diferença na vida de um ser humano é se ele está em Cristo. Por isso a gente começa a trabalhar a nossa paciência, a gente começa a trabalhar essa palavra que está banalizada, chamada empatia, a gente começa a olhar a vida das pessoas, porque a gente descobriu que não tem um Deus dentro de nós, e que nós também não somos esse Deus. A gente não é capaz de ser adorado. As coisas não são sobre nós. Não são sobre nós. Tem uma segunda lição aqui, que está no verso 4. Se a primeira lição é a gente começar a descobrir quem a gente é, a segunda lição, olha o verso 4, gente, como ele é bonito e esclarecedor. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A alegria vem da humildade, porque quando você descobre quem você está em paz. É horrível ficar com esse sentimento de guerra dentro do coração. Mas agora, você vai entender que a alegria, na verdade, vem do serviço para o outro. Essa é a alegria do cristão. A alegria que vem do serviço para o outro. Gente, ninguém precisa mandar vocês se defenderem. Vocês já fazem isso. Ninguém precisa. A Bíblia não manda vocês amarem a vocês mesmos. Acho que o Arthur falou isso aqui agora. A Bíblia não manda vocês amarem a vocês mesmos. Porque não precisa. Nós somos egoístas ao extremo. Tudo sobre nós, o tempo todo. E na verdade, a Bíblia está trabalhando a vida como um ato de serviço e um ato de doação ao outro. É assim que ela está trabalhando. A vida como um ato de serviço e de doação ao outro. Vocês não precisam cuidar só de vocês, percebe? Você vai cuidar de você. Eu ia até dividir isso aqui em 2 pontos, mas eu preferi falar de um só. Não é que você não vai cuidar de você vai cuidar de você. Porque Deus não precisa mandar você fazer isso, isso você já faz. Isso é inato. Agora a grande dificuldade é você conseguir negar você mesmo para poder cuidar do outro. A gente vai conseguir fazer isso? Não. Sabe por quê? Olha como é que funcionam as igrejas evangélicas, só vou falar das brasileiras. As pessoas vão aos cultos para ter vitória. Elas vão ao culto para ter vitória, vitória, vitória. E qual é a vitória? Elas pagam ofertas, elas fazem sacrifícios, elas dão carro. O cara manda ele passar pela fogueira de não sei o que, do sal grosso, do diabo a 4 que ele tem que ir lá. O cara deixa o carro, deixa a casa. Mas por que ele faz isso? Porque na verdade o que ele está querendo é ele ser abençoado. Ele quer bem-estar. Eu não estou dizendo que você não queira ter algumas demandas resolvidas na vida. Se você perguntar para mim hoje, eu queria ter um monte de coisa na minha vida resolvida. Eu não tenho um monte delas, e você também. Mas a gente, religiosamente, a gente é impulsionado aí até Deus, para que Ele faça as nossas vontades. É uma coisa que a gente sempre tem falado, que o Francis Schaeffer dizia, que o século 21 é o século da paz pessoal e da prosperidade. A gente só quer paz pessoal, a gente só quer prosperidade, e a gente acha que isso é felicidade, que isso é alegria. E na verdade o que a gente está querendo é paz e prosperidade. E como a gente conduz a nossa vida? A gente conduz a nossa vida só para ter bem-estar o tempo todo. Só para isso. Existe uma moda no nosso tempo. Vocês que têm mais de 50 anos, o que todo mundo quer? Não é pecado. Eu só estou querendo que você entenda isso. Quem tem mais de 50 anos sabe que os seus pais saíram do interior e vieram para a cidade.
Então, nossos pais que tinham lá, no caso dos meus avós, eles tinham 80 anos, 90 anos. Se meus avós estivessem vivos, hoje eles iam estar, sei lá, com 120 anos. Então, eles saíram do campo e vieram para a cidade. Porque eles queriam emprego. Não tinha emprego no campo no Brasil. Então, na década de 50, lá, governo Vargas, depois no período militar, eles vieram para poder ter emprego na cidade. Vê na sua família essa história, que ela é assim. Quem tem mais de 50 anos, qual é o maior desejo de vocês que já estão com 35 anos de contribuição no INSS? Comprar um terreno no campo. Aí você fala assim, mas por quê? Você quer paz. Não é assim? Eu não estou dizendo que é pecado. Eu só quero que você entenda como a cultura funciona. O cara fala, não, rapaz, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Eu só quero paz. Porque é esse o sentimento que nós queremos. Eu não estou falando que é pecado, mais uma vez. Eu quero que você entenda como é que funciona a cultura. O sistema que vocês são, ele é um sistema programado para isso. Para você buscar a sua paz pessoal e você buscar a sua prosperidade o tempo todo. Então não importa o que aconteça com o outro, desde que eu me dê bem. Vocês que são mais velhos, vocês lembram na década de 70 que tinha uma propaganda de um jogador de futebol chamado Gerson? Vocês lembram da lei de Gerson? Quem é mais velho vai lembrar. A lei de Gerson, ele fazia uma propaganda de cigarro e ele dizia assim, Gerson foi um tricampeão mundial, ele fazia uma propaganda de cigarro e ele dizia assim, o importante é levar vantagem em tudo. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é que dane-se o outro. Agora melhora isso. Dane-se o meu casamento, desde que eu seja feliz. Dane-se os meus filhos, desde que eu seja feliz. Dane-se o país, desde que eu seja feliz. Estava vendo agora, eu escrevi sobre isso essa semana, porque isso foi algo que me incomodou. Foi uma semana que eu estava estudando sobre isso. Os jornais estão dizendo que só 10% dos adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor. Eles poderiam votar, é facultativo, mas eles não tiraram o título de eleitor. Não é obrigatório. E aí o pessoal botou artista tal e fulano de tal para fazer propaganda para os meninos tirarem o título de eleitor. Sabe quando é que eles vão tirar o título de eleitor? Nunca. Eles vão tirar porque depois... Sabe por que eles vão tirar o título de eleitor com 18? Porque senão eles não entram na faculdade. Eles vão tirar o título de eleitor porque senão eles não conseguem passar em concurso público. Eles não vão tirar o título de eleitor porque a gente precisa de uma cariacica melhor. Esquece isso, cara. Ninguém vai tirar o título de eleitor porque a gente precisa de uma renovação no Senado brasileiro. Claro que não. Essa é a geração Nintendo. Essa é a geração Xbox. Essa é a geração que tudo tem que ser feito para eles, por eles e do jeito deles. Projeto de Brasil. Gerações que vão governar o país para o bem da nação. Gente, vamos ser honestos, brasileiro do século XXI, que se a gente entrasse numa guerra agora, o pessoal ia falar meio assim, olha, você é reservista. Ele falou, não, mas eu não reservei pousada nenhuma no final de semana, não. Reservista? Lutar em guerra? Defender país? Defender nação? Mas nunca. Defender igreja? Defender pessoas? Você tá doido. Eu até brinco falando bem assim que eu vou fazer previdência privada porque esses meninos que estão aí não vão pagar meu INSS não, gente. Não vão mesmo. Não querem saber de nada. Sabe por quê? Essa é a geração mais individualista que já pisou no planeta Terra. Nunca uma geração foi tão individualista como a nossa. Nós que temos menos de 40 anos, nós somos os mais individualistas que já pisaram no planeta Terra. A gente não está preocupado com o outro, a gente não quer nem saber de nada nem de ninguém. O índice de divórcios entre a minha geração é de 50%. Porque esses caras não lutam pela família. A minha geração não tem filho. Casaram depois dos 35. Porque dá trabalho.
Porque investir nas próximas gerações dá trabalho. Cuidar da espiritualidade de filho, nada. O cara faz reserva de emergência. É só isso, é sobre eu, é individualismo. O século 21 é o século do individualismo. Então não serve, não tem tempo para cuidar do outro. Gente, é tão absurdo que o que é política pública no nosso tempo? Política pública no nosso tempo é política de identidade. É sobre como a gente se preocupa com... o cara está preocupado em como é que a gente vai cuidar da sexualidade de 7 bilhões de seres humanos. Se é a cor do cara, se é A, B, C ou D. A gente não está preocupado se a gente está cuidando da nação inteira. A gente não está preocupado se a gente está cuidando do país todo. A gente está preocupado com as identidades da pessoa. A gente está preocupado com isso. Olha só que loucura. Mas o que é isso? É o ápice do individualismo. E olha para mim, para vocês, a gente só pensa na gente. Farinha pouca é o meu pirão primeiro. Agora, o que está sendo proposto aqui é completamente o contrário. É loucura. Porque o que está sendo proposto aqui é você falar assim, tá tudo bem com você? Porque eu tiro do meu bolso para dar para o seu. Se precisar, eu passo fome no seu lugar. Se precisar, você passa na minha frente. Se precisar, eu entrego a minha vida, para que você possa viver a sua. Eu estava olhando hoje, conversando com os meninos da comunidade surda, e isso acontece desde que o mundo é mundo. Quando Adão cai, o que ele diz para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. É uma confissão, tem teólogo bom que fala isso. Mas qual era o papel de Adão? O papel de Adão, como representante diante de Deus, ela olhar e falar bem assim, ela errou, eu morro no lugar dela, não tem problema, tira a minha vida no lugar da dela, deixa ela viver, vida por vida, leve a minha. Mas a gente sempre quer o nosso primeiro. Irmãos, a vida do cristianismo é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. E a grande questão é, primeiro, nós vamos encontrar alegria numa vida de renúncia? Vocês conseguem encontrar alegria numa vida de renúncia? Porque o mundo vai chamar vocês de malucos. Quando você tirar do seu para dar para alguém, o mundo vai te chamar de doido. Quando você tirar do seu tempo para dar para alguém, o mundo vai te chamar de maluco. Quando você tirar da boca da sua casa para dividir com alguém, o mundo vai te chamar de doido. Quando você, ao invés de ter aquela promoção, deixar que alguém passe no seu lugar porque está precisando mais, vão te chamar de doido. Quando em alguma vaga você fala, olha, podia ser a minha, mas fulano está precisando mais do que eu vou botar ele no meu lugar. Você vai ser chamado de maluco. Mas a grande questão é, você está pronto para dar o seu lugar para o outro? Você está pronto para deixar o outro no seu lugar? Você está pronto para perder o seu tempo? Você está pronto para investir dos seus dons, do seu dinheiro na vida do outro? Porque é isso que vai gerar alegria na vida do crente. Eu sei que você está assustado, porque isso aqui é completamente diferente de tudo o que você ouviu. De tudo. Porque até Deus, no nosso tempo, existe para dar felicidade para a gente. Mas olha a terceira lição, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Verso 5 até o verso 11. Olha o texto bíblico. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, a palavra aqui é morfê, ele existindo em forma de Deus. Significa que Jesus, antes de qualquer coisa, ele já existia em forma de Deus. Mas ele não julgou com usurpação, e a palavra é esquema. Jesus não se apresentou como Deus. É isso que esse texto quer dizer. Jesus já é pré-existente porque ele é eterno. E ele já tem uma existência, ele tem uma essência, ele tem uma natureza divina. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso a Bíblia deixa isso muito claro para nós. Se querem, vamos olhar Colossenses. O texto bíblico diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nele subsistem todas as coisas. Na oração em João capítulo 17, Jesus diz, Pai, glorifica o teu Filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Morfê, Jesus é Deus. Jesus é todo poderoso.
Toda aparição de Deus no Antigo Testamento é uma aparição da segunda pessoa da Trindade. Por exemplo, quando Isaías vê Jesus, Isaías vê um alto e sublime trono, ele está vendo uma visão de Cristo. Quando a gente vê o Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso se manifestando, é a segunda pessoa da Trindade aparecendo. Quando os céus se abrem no Antigo Testamento, é Cristo manifestando o seu poder. Mas como Jesus vai se apresentar no Novo Testamento? Como homem, como eu e você, falho. Mas não é só isso, porque Jesus vai se apresentar assim, ele vai entregar a vida dele, e isso para mim é o mais assustador. Gente, quando você vai lá na Gazeta Online, aí você vê uma notícia, e aí o que você faz? Você vai e bota um comentário. E o que tem de hater no nosso tempo é engraçado. Você bota um comentário. Quando o cara bota um comentário embaixo do seu, falando mal do que você falou, o que você faz? Miserável, se tivesse aqui eu matava ele. Quando você faz uma postagem, aí vem alguém embaixo que fala mal. Aí o que você faz? Miserável. Almoço de família, aí tem alguém que fala alguma coisa que você não concorda. Aí o que você faz? Mulher, vamos embora. Não fico mais. Não é assim que a gente faz? Agora é Jesus, cara. Se eu sou Jesus, na primeira burdoada que um soldado daquele me desse, eu fazia jogar fogo do céu, velho. Mas na primeira, eu não esperava nem a segunda. A primeira zoação que um soldado romano daquele fizesse comigo, eu olhar e falar: pai, acabou. Acabou. Parou a brincadeira, chega desse negócio, já manda logo as legiões aí, vamos botar o pau para quebrar aqui agora, pai. Se fosse eu, e se fosse você? Cara, é assustador o que Jesus faz. É perturbador. Saber que ele podia abrir a boca e mandar todo mundo ficar quieto e nego não ia abrir a boca. Saber que ele podia levantar uma mão e caía todo mundo morto. Ele não fala nada. Nada. E sabe o que é mais assustador? É pegar Isaías 52, 13 até o 53, 12. Porque ele é colocado como a ovelha muda. Ele é colocado como o servo sofredor. E o pior, quando Jesus estava na cruz, ele estava alegre. Isaías diz que ele está alegre. Hã? Quando ele está fazendo a oferta pelo pecado, ele se alegrou. Ensanguentado, esbofeteado, cheio de cuspe na cara. Não é possível. Não pode ser. Jesus não é brasileiro, Jesus não é preteriano, não. Não pode ser. Jesus não é neopentecostal. Não pode. Como assim? Com o olho inchado, com a boca arrebentada, sem meia dúzia de dente, com o corpo dilacerado, com cada cravo na cabeça daquele jeito. Jesus está alegre. Porque a alegria dele vem da humildade. A alegria dele vem do serviço. Ele está feliz porque ele sabe que quando ele está servindo a mim e a você, 2000 anos depois ia ter gente que está aqui sendo curada por ele. A alegria dele é que ele sabe que quando ele serve, ele está podendo dar a chance de outras pessoas poderem viver. Ele não precisava passar por isso. Mas ele estava olhando a história inteira e vendo o tanto de irmãos da gente que estão sendo salvos, ele está alegre. Porque ele está vendo a eternidade. E ele está vendo que o resultado disso é uma vida de muitas pessoas restauradas. Ele está vendo a glória com o Pai. E aí, a partir do verso 8, tem uma mudança. Porque no reino de Deus não existe crescimento sem dor. No reino de Deus não existe coroa sem cruz. No reino de Deus não tem trono sem sacrifício. Entende isso? Jesus vai ser glorificado depois da humilhação. Jesus vai ser glorificado depois que ele vai se entregar e depois da humildade. É isso que o texto bíblico está dizendo para nós. A terceira lição, a gente precisa aprender o exemplo de Jesus. Não importa o que você acha, não importa o que a cultura acha,
Importa que nós somos discípulos de Jesus. Ele se alegra na humildade. E Ele é glorificado depois. Irmãos, esqueçam ter vida boa aqui. Pelo amor de Deus. A gente olha, a gente querendo ter vida boa, vida boa. Para! Isso não vai acontecer. A gente tem períodos de bonança. Tem períodos de tranquilidade. Agora olha para a vida de vocês. Tem gente aqui que já passou fome. Tem gente aqui que já passou perrengue. Tem gente aqui que vai passar perrengue. Só que qual é o problema? O problema é que a gente quer paz pessoal e prosperidade o tempo todo. Jesus chamou a gente para uma vida humilde, porque a glorificação vem na eternidade. Então para de querer ficar buscando um ideal de vida boa. Eu não estou querendo te chamar de masoquista e falar que a partir de agora você vai ficar arrumando problema e que zumba para a vida. Mas não estranhe o sofrimento. Mas não estranhe as perdas, o luto, a morte, a dor. Não estranha isso. Pelo contrário, seja humilde e viva esse negócio. Seja humilde e passe por essas situações. E aí, aproveite a sua vida para se doar. Se doe, irmão. Se doe. Se doe pela sua família. Se doe pela sua igreja. Se doe pelo cara que está precisando. Se doe, se doe, se doe. Não importa. Ah, mas falam mal da gente. Ah, mas são mal agradecidos. Sabe? Você também é mal agradecido. Você também fala mal de Jesus o tempo todo. Testemunha mal pra caramba. Mas olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Quando a gente começa a ter uma visão de quem a gente realmente é, a gente entende que a gente não é digno dessa Coca-Cola toda, não. Um dos exemplos que mais me chamou a atenção aqui na igreja foi quando a gente trouxe o professor Adalto Lourenço aqui a primeira vez. O Adalto é um físico. A graduação, pós-graduação dele é feita nos Estados Unidos, na Alemanha. E o Adalto dedicou a vida dele toda para falar do criacionismo. Trouxemos ele aqui há alguns anos. E essa igreja é sempre lotada. Muito do que a gente tem de criacionismo hoje dentro da academia brasileira depende do Adalto. A primeira vez que o Adalto veio aqui, um dos irmãos chegou e falou bem assim: eu não conhecia ele, eu vou procurar quem é. E como ele é difamado nas redes sociais, como ele é difamado na web há muito tempo. E aí uma das perguntas que nós fizemos para ele foi assim: mas professor, o senhor não liga para essa difamação inteira? Como é isso? As pessoas nem te conhecem, nem sabem do seu trabalho, não conhecem quem você é. Você não liga? Esse homem vira para a gente e fala bem assim: isso não é nada perto do que fizeram com o meu Salvador. Eu merecia muito mais. Eu merecia muito pior. Mas o que fazem comigo não é nada perto do que fizeram com ele. Isso é uma postura de vida humilde. Porque a gente entendeu que Cristo sofreu no nosso lugar. Humildade, gente. A pergunta, e eu concluo chamando vocês para virem aqui à frente. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês estão dispostos a pedir a Deus para mudar o coração de vocês, para sair da euforia e de vocês como ego, e mudar isso para o serviço, para ver a vida do outro, para ver a vida do próximo? Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. É quando a gente morre para que o outro viva. É uma vida de doação. É uma vida de entrega. Porque a maior entrega foi feita por nós. E se vocês querem paz pessoal e prosperidade, a gente até vai ter momentos disso. Mas nós vamos precisar aguardar o novo céu e a nova terra. Só no novo céu e na nova terra. Só Cristo pode trazer isso perenemente. Agora, a nossa vida é uma vida de serviço. A nossa vida é uma vida de humildade.
Que desafio, irmãos. Que desafio. Que desafio. Um desafio da cultura do entretenimento. O desafio da cultura da emoção. A gente descobrir que a alegria é quando a gente se doa. É quando a gente se dá. Isso é incrível. Eu termino dizendo que esse desafio é tão grande. Alguns anos, a gente nem tinha Júlia ainda, era só Elis, bem pequenininha. Eu lembro que a gente foi ao cinema. Isso é muito legal. Quando a gente entrou no cinema, era um filme do Tom Cruise. Um desses Missão Impossível da vida. Que já começa com a primeira bomba, ele já explode metade do planeta, Terra toda. O mundo é preparado para isso. Quando você vê aquela explosão inteira, gera uma adrenalina. Você fala assim, caramba. Você vê Vingadores, explode o tempo todo. Você vê novela, é morte, explode para cá e para lá e pô! Meu Deus do céu, vai sobrar alguma coisa viva? Porque a cultura toda é feita para você sentir emoção. Tudo. Daqui a pouco você dá um pulinho, vai almoçar no shopping. Sério, faz isso. Se não tiver dinheiro, só vai lá. Aí quando você entrar no shopping, sabe o que você vai ver? Faz assim, ó. O que você vai lembrar? Cheiro de shopping. Não é? É ou não é? Porque aquilo é feito para você comprar. Todo shopping tem cheiro de shopping, que é feito para você comprar. Nada é feito por acaso. Cheiro de shopping é assim, é tudo igual, porque é feito para você comprar, cara. É feito para você sentir emoção. A cultura é toda assim. O Evangelho está dizendo assim, morre. Morre. Morre para o seu marido viver. Morre para sua esposa viver, morre para os seus filhos viver, morre para a sua igreja viver, morre para o seu estado viver, morre para as pessoas poderem viver. Sirva, se doe e se alegre, porque nós herdaremos a terra. Bem-aventurados são os que se entregam. Nós herdaremos o reino dos céus. A nossa morada é celestial. Estamos de passagem para servir.